Olá pessoal, vamos para o vídeo 2, tá? Da aula de Clínica Médica, aula número 12, onde agora a gente vai falar um pouquinho sobre hemorroida. Tá? Falando sobre hemorroida, tem muita gente que tem dúvida, né? Tem muita gente que mistura as coisas, né? Acha que hemorroidas elas têm algo a ver com oxiúrios, né? Que é justamente aquela aquela coceiras, né, que causa na região anal, tá? Sendo que a hemorroida ela não tem nada a ver, tá, gente? A hemorroida ela não tem nada a ver com oxiúrio. Oxiúrio é um verme, né, da família dos nematelmintos, que são vermes cilíndricos, que causam prurido na região anal, principalmente no horário noturno. Esse é o oxiúrio. Já hemorroidas, a hemorroida nada mais é que uma dilatação da veia da região anal. Tá? Essa veia ela dilata, causando a hemorragia. Todo mundo tem esse vaso lá, sanguíneo na região anal. Sendo que quando esse vaso ele dilata, ele aumenta de volume, ele causa a chamada de hemorragia. Essas hemorragias eles podem romper, pode causar o câncer. Tem algumas perguntas que a gente ouviu muito falar que a gente vai responder aqui agora, tá? E aqui tá. Metade da população mundial, ela tem problema de hemorroidas. Ela tem ou ela vai ter em alguma época da vida problemas de hemorroidas. Sintomas relacionados a hemorroidas, que são as veias dilatadas, comparadas às varizes, localizadas na região do ânus, tá? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, são aquelas veias, elas dilatam na região anal. Essas dilatações, né, parece muito com as varizes, que as pessoas têm nos membros inferiores, nas pernas, parece muito, sendo que na região anal, certo? E aqui algumas perguntinhas. Apesar de muito comum, esse assunto ele ainda é um tabu. Então, muita gente ainda tem vergonha de falar sobre e de procurar ajuda especializada, procurar ajuda médica, quando tem problema de saúde relacionado a hemorroidas ou problema de saúde relacionado à região anal. Então, veja só uma curiosidade. Pimenta causa hemorroidas? Mito. Pimenta não causa. No entanto, precisa-se evitar fazer uso de alimentos condimentados quando já se tem problema da hemorroidas, tá? Mas não existe nenhum estudo científico que comprove que a pimenta cause hemorroida. Então, se evita o consumo de comidas muito condimentadas durante as crises para não aumentar a irritação. Tá certo, gente? Por quê? A pimenta ela é algo ardoso, vai arder. Se já existe uma crise, já existe uma irritação lá do vaso sanguíneo na região anal, essa pimenta, ao passar por lá, ela vai causar uma irritação maior. Então, se evita. Mas que a pimenta cause hemorroida é mito. Outra perguntinha é: sentar em lugares quentes piora o problema das hemorroidas? Né? Também é um mito. Certo, gente? O ato não tem qualquer relação com as hemorroidas, nem de causa, nem de piora do problema. Então, sentar em calçada quente vai só esquentar realmente o bumbum, mas causar hemorroida também não existe nenhum estudo científico que comprove que vai causar ou que vai piorar as hemorroidas. Hemorroidas podem virar câncer? Também não, gente. Tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? São duas doenças totalmente diferentes. Uma das condições das hemorroidas, sobretudo das externas, pode ser uma trombose, mas nunca um câncer. Tá? Então, o câncer
Pode sim a hemorroida vir a se agravar quando ela estiver associada a um câncer retal. Aí pode acontecer. Mas nem foi o câncer que causou a hemorroida, muito menos a hemorroida que causou o câncer. Tá certo, gente? Aí você pode dizer, mas professor, eu conheço uma pessoa que ela morreu de câncer na região anal e porque ela tinha hemorroida. Não, ela poderia ter a hemorroida, né, ter uma dilatação do vaso e provavelmente futuro ela veio desenvolver um CA de colo de reto. Mas uma coisa não estava ligada à outra. Tá? Pode ter tido a complicação após o surgimento da neoplasia. Certo, gente? Outra duvidazinha é: sexo anal pode provocar o problema? Também existem vários estudos, tá? Apesar que tem alguns estudos que dizem que sim, mas tem muitos estudos que dizem que é um mito. O ato sexual pode provocar fissuras, né? Microtrauma na região do ânus, mas não causar uma dilatação da veia, tá certo? Causando a hemorroida. Prisão de ventre e diarreias agravam o quadro? Isso sim, tá? É um dos maiores surgimentos de hemorroidas, são pessoas que têm dificuldade de evacuação, pessoas que sofrem de prisão de ventre, que passam muito tempo no vaso sanitário fazendo esforço para evacuar. Esse esforço acabam dilatando as veias e aí sim eles vão causar sim a hemorroida, tá? Assim como as diarreias frequentes, tá? Por aumentar a pressão na região anal, tá certo, gente? Então, algumas profissões também que passam muito tempo sentado, por causar essa pressão na região anal, né? Você está sentado lá, está em cima da região anal, também pode provocar o aparecimento da hemorroida. Gestação pode desencadear hemorroidas? Verdadeiro, pode sim. O problema surge devido ao aumento de peso e da pressão exercida na região pélvica, sobretudo nas fases finais da gestação. Certo, gente? Então, a gestação, sim, pode desencadear o aparecimento de hemorroida. Mas isso explica por quê, né? Por conta do aumento de peso e a pressão exercida na região pélvica. Tá certo, gente? Beber muita água e ingerir fibras faz parte do tratamento? Sim. Os dois hábitos são essenciais para combater a prisão de ventre e evitar as crises de hemorroida. Evitar tanto a crise da hemorroida quanto o surgimento da hemorroida. Quando você toma bastante água, quando você ingere bastante fibras, você vai ter uma facilidade nos episódios de evacuar, sem precisar fazer esforço. O esforço vai causar as hemorroidas ou agravar as que possam eventualmente já existir. Tá? O único sistema holístico que existe que ensinará a você como curar rapidamente e permanentemente suas hemorroidas, instantaneamente aliviando a dor, impedindo o sangramento e o desconforto, reequilibrando o seu corpo e fornecendo uma liberdade duradoura para as hemorroidas. Tá? Tudo sobre hemorroidas. Isso é um site que te explica tudo. Então, curiosidade, para saber mais e aprender mais, vai lá no site. Tá, gente? Então, a gente encerra a parte de hemorroidas e vai debater lá na aula logo mais.